operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, olha só que comédia. O ex-presidiário de São Bernardo do Campo fala que nunca viu um mercado tão fragilizado como o mercado brasileiro. Mas eu pergunto uma coisa para vocês. O mercado financeiro, ele é mundial para começo de conversa. E a sua política econômica doméstica é que torna o seu país atrativo ou não para investimentos. E para quem não sabe e que vive a ignorância imposta pela esquerda, se o mercado não estiver aquecido, não se gera emprego. E se não se gera emprego, não se gera receitas. E não há desenvolvimento e nem industrialização, além dos juros cada vez mais altos. E isso está a um passo de acontecer, justamente com o intuito de fortalecer o monopólio das instituições bancárias. Vamos voltar um pouco mais que 2 décadas no tempo, mais precisamente quase 3 décadas. Vocês se lembram, em 1994, quando na transição de governo entre Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, simplesmente havia de fato uma política econômica de privatizações, né? E os bancos estatais foram envolvidos juntos, onde os mesmos estavam em moratória. Geraldo Alckmin, então vice-governador eleito de São Paulo, de falecido Mário Covas, fez parte da coordenação do programa estadual de desestatização, medida essa muito criticada, inclusive pelo ex-presidiário de São Bernardo do Campo. E esse mesmo modelo de fortalecimento dos bancos em termos de monopólio está sendo claramente utilizado nessa transição de governo. Só não vê quem não quer. À medida em que você fala que você vai furar o teto de gastos, ultrapassar os limites para financiar programas de transferência de renda e, além de tudo, lotear o Estado brasileiro, para alguns determinados grupos financeiros, você vai dar privilégio. E quem são os maiores privilegiados com isso? Bancos, que tiveram grandes lucratividades nos governos petistas. E isso, sem sombra de dúvida, causa impactos muito negativos no dia a dia da sociedade civil, que não aceita de forma legítima uma vitória que nós sabemos que não é real, onde o nosso sistema de urna eletrônico é totalmente precário e mentiroso demais. E mais que isso, o ex-presidiário realmente ele não sabe o que diz, pois afinal ele quer desafiar o mercado financeiro, ele quer brincar com os investidores, como se ninguém soubesse qual é o seu modelo de governo. Estado aparelhado, cada vez mais inchados, com despesas administrativas elevadas, passando por cima da regra de ouro. O que você quer, Lula? Que o povo brasileiro discuta o valor do estouro da dívida pública interna para 350% do PIB nacional? E ele não vai cobrar um centavo. Anota o que eu estou falando. Das dívidas que governadores fizeram a troco da responsabilidade fiscal. Porque afinal ele quer trazer os governadores para o lado dele. E mais que isso, o próprio Eduardo Leite, que levantou uma tese dentro do PSDB, dizendo que o partido tem que ser de oposição
ao governo petista, acredito que ele tenha falado isso por ele ser o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul, por saber que ele, mal ou bem, pegou um eleitorado conservador que deu maioria esmagadora dos votos ao presidente Jair Bolsonaro, e por saber também que o PSDB se tornou uma disfarçatez. Logo, ele quer que o partido se comporte como suposta oposição. Mas, para quem sabe ler, o pinga é letra. Afinal, quem é o dono do PSDB mesmo? Aquele sociólogo, né, que foi presidente da República lá do escândalo da parabólica, durante algumas irregularidades do Plano Real, daquele plano de estelionato econômico que destruíram a indústria nacional, né? Um tal de Fernando Henrique Cardoso, aquele das grandes alianças que se articulou para a bancada da reeleição entre 97 e 98, esse é o real dono do PSDB, e disse que fez essa aglutinação de quadros políticos em nome da democracia, acreditando que o atual governo fosse um governo totalmente autocrata, né? Mas eu pergunto a vocês, que governo autocrata é esse que tira do papel obras que estavam paradas há anos, que teve um crescimento do PIB surpreendente mediante a todas as conjunturas adversas globais que nós tivemos? Diferente de governos que jogam recursos na economia de forma desenfreada e ataca de forma irresponsável, jogando de lado a responsabilidade fiscal, sabendo que essa conta vai chegar à medida em que os investidores fogem da nação. Isso ocorreu justamente no próprio governo do PT. Só não vê quem não quer. E por outro lado, o ex-presidiário está muito mal acostumado. Ele acha que o mercado financeiro é igual o eleitor brasileiro, ou parte do eleitor brasileiro, que desvincula a sua imagem de Dilma Vana Rousseff. Afinal, o mesmo ministro da economia dele, que criou os créditos de forma desenfreada às custas da dívida interna, foi o mesmo ministro da economia que ajudou Dilma Rousseff a fazer pedaladas fiscais. O senhor Guido Mantega. Lula, em que mundo você está? Você quer reconstruir o quê? O quadro político da fisiologia da corrupção? Você já comprou o ACM Neto em troca de escolher alguém do União Brasil para a presidência da Câmara dos Deputados? Quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados? Leur? Daniela do Vaguinho? Quem do União Brasil? Elmar Nascimento? É isso que vocês querem? E eu vivi para ver essa aliança do União Brasil com o PT. Afinal, União Brasil, para quem não sabe, carrega consigo os desígnios do Democratas, antigo PFL, a quem o PT dizia ser o navio negreiro do Nordeste brasileiro quando assumiu o poder em 2002. Aí eu pergunto, acabou essa discussão entre o rico e o pobre, entre os partidos fisiológicos e a esquerda progressista? O valor total é acabar com o conservadorismo liberal que vocês chamam de discurso de ódio ou de extrema direita? É esse recado que vocês estão dando na cara de pau na mão da sociedade brasileira? Versão gourmet do PT, esse tal de União Brasil, esse tal de PSDB e MDB nem se fala. Vocês estão formando coalizões das mais obscuras possíveis, onde eu já sabia há muito tempo que a base do Centrão só estava do lado do presidente Bolsonaro com o intuito de manterem as suas cadeiras no Congresso Nacional, depois que eles viram
a impopularidade que causa a queda brusca daqueles que ficaram distantes do presidente Jair Bolsonaro após terem desfrutado de suas ondas. E é por essa razão, meus amigos e minhas amigas, eu vou fazer até uma matéria por escrito em minhas redes sociais falando sobre esse modelo econômico. Esse modelo que com certeza, para furar o teto de gastos, vai de alguma maneira aumentar tributos. Aí que vai vir o sofrimento da sociedade brasileira. E para fazer estelionato, ele vai jogar subsídios. E os subsídios será uma conta caríssima que nós iremos pagar. Governo que gasta muito e gasta mal, sabemos o resultado. Não temos avanço, o IDH não se eleva e apenas o crescimento econômico do motor natural que cobre os rombos. E quando esse motor natural toma de um freio, a economia quebra. Esse é o modelo de governo da esquerda: quebrar toda a estrutura financeira, manter juros elevados para não haver concorrências entre instituições financeiras e dessa forma maquiar a crise. E mais que isso, aparelhar o Estado, crescer a despesa pública e aumentar o déficit público. Esse modelo estratégico é um modelo de governo populista, de governo estatizante, que custa muito caro à nação. Se alguém quiser falar para mim que o Estado é eficiente, conte-me outra. Ao longo de toda a história, em que até para criar as estatais, o Brasil se endividou na construção da Companhia Siderúrgica Nacional, através da FMI, para construir sua capital, Brasília, e os outros investimentos que elevaram a dívida brasileira. Logo, quanto maior o Estado, menor a probabilidade de se tomar conta das demandas essenciais e de não atrair uma economia de livre mercado, que é o que se exige para que se abranja mais concorrência, menos burocracia e menor tributação. Afinal, o Estado não produz e não gera de riquezas. O que produz as riquezas é quem tem bens e serviços para lastrear a nossa moeda. A ineficiência do Estado significa o intervencionismo em excesso, que a curto prazo pode dar certo, mas a longo prazo causa um grande desmando de monopolização que destrói a lei de mercado e quebra a soberania nacional e causa as maiores desindustrializações que nós já vimos na história desse país. Logo, esse governo burocrata, nada democrata, com certeza não irá acabar bem. Nós sabemos da realidade, sofremos na pele o que é ficar 30 anos com crescimento médio de 0,6%, após um país ficar
crescendo 14% ao ano, que foi o período do regime militar. Os militares erraram por criarem estatais em excesso, mas eles incentivaram a indústria nacional. E através da indústria nacional, o Brasil colheu grandes frutos. Se dependêssemos dos civis, estaríamos muito mais destruídos há muito mais tempo. Esse é o Brasil que nós estamos para vivenciar. Por essa razão, vamos continuar a lutar pacificamente pelos nossos direitos de liberdade, visando prevalecer o contexto ideal de uma nova história que essa nação vem construindo, com mais politização, apartidarismo, defesa da pátria e da soberania nacional. Não podemos esquecer do nosso lema: Deus, Pátria e Família. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Conjuntura política e econômica é o seu canal de prosperidade, o seu canal de auxílio e ampla informação. Um abraço.